Fala, Dev, tudo bem contigo? Se não tiver, vai melhorar, né? Bom, antes de começar, né, o nosso curso de arquitetura de software, gostaria de pedir para você deixar o like, se inscrever no canal aí, se não é inscrito, dar aquela fortalecida, né? Qualquer dúvida, comente nos comentários aí. Eu agora estou mais ativo no canal, vou estar dando uma olhada bem a fundo, né, nos comentários, para tirar dúvidas e tudo mais, né? Enfim, né, continuando aí, né? Mantenha-se no foco mais do curso, nos comentários, assim, né? E do vídeo. Vamos lá. Ciclos de vida de desenvolvimento de software. É uma coisa bastante importante da gente entender o processo de como que funciona. Intrinsecamente, se você é um desenvolvedor, você já sabe isso, mas às vezes detalhes falta para gente, né, ou coisas do tipo, ou se você é de uma outra área específica, né, talvez de um UX, ou próprio gestor, né? Então acaba que às vezes a gente entende um pouco do fluxo do processo, mas não entende o processo como um todo. E a ideia desse vídeo é estar explicando isso. Bom, fazer uma reflexão inicial, né? O que é um ciclo de desenvolvimento de software? De uma forma bem resumida, né? Aí é uma longa jornada que um projeto de software percorre, né? Desde a concepção, a gente pensar mesmo, né? Até a sua manutenção, que seria a fase final. E cada fase ela é crucial para garantir que o projeto, né, do software seja entregue com muita qualidade dentro do prazo e principalmente atendendo às expectativas do usuário, né? E aí vamos estar abordando aí o ciclo de vida dos softwares. Seriam cinco principais, mas eu coloquei adendo em duas partes que eu acho interessante, né? Seria planejamento, análise, projeto, desenvolvimento, testes, implantação e manutenção. Ótimo, né? E por que eu coloquei asterisco nesses dois? Porque não necessariamente precisa desses dois, né? Isso seria uma subdivisão, mas que eu acho interessante da gente ter, né, essa subdivisão. Bom, tanto que o diagrama de fluxo, né, que está aqui construído, né, ele reflete muito bem isso, que não precisa de planejamento e implementação. Mas eu vou estar explicando o porquê disso, né? Então, análise, projeto, desenvolvimento, testes e manutenção. O, vou só voltando, o planejamento é porque ele precisa de algumas coisinhas, né? Ele é uma etapa fundamental aí para o desenvolvimento, para o sucesso do projeto, se a gente for para pensar. Mas ele também é uma etapa de definição se vai haver projeto ou não. Porque aí vai ser todo mundo sentado na mesa e falar assim, pô, velho, vamos desenvolver isso ou não? Que seja, né, num bar ou qualquer coisa do tipo, né? Quem nunca na faculdade? Mas, enfim, aí estimar se vale a pena ou não, o tempo, valor que vai ser gasto e tudo mais, né? Então, por isso que a parte do planejamento em si, eu não estou colocando, porque é uma coisa muito inicial e não tem exatamente a ver com o processo de desenvolvimento, mas faz parte. Então vamos lá, né? Análise. A análise, ela é onde que a gente vai aprofundar o entendimento dos requisitos do software e criamos modelos para representar a lógica do sistema. É como desenhar ou registrar cada detalhe, né? Por exemplo, de uma casa, do cômodo, é, todos os detalhes que a gente queira que algo tenha, né? Na hora de construir um quarto, reformar, o que seja. E dentro dessa análise, né, a gente faz criações de alguns modelos e identificação de riscos que possam ter, né? Se a gente for ver o fluxo aqui, ele começa aí do projeto planejamento, vamos dizer assim, identificação do problema. Aí a gente levanta os requisitos. Aí dentro desses levantamentos de requisitos, nós podemos ter prototipação e diagrama dos casos de uso definindo aí com os stakeholders e os usuários, né, geramos uma documentação desses requisitos, os funcionais e não funcionais, e aí vamos para a segunda etapa, que é o projeto. O projeto, ele é uma fase onde a gente vai definir a estrutura do software, como diferentes partes vão se comunicar com o usuário, vai interagir com o sistema,
e como criar um projeto de maneira geral. Por exemplo, como criar uma casa, né? E a criação da arquitetura do software, né? O design de interface do usuário, um exemplo, a definição das tecnologias a serem utilizadas, JavaScript, TypeScript, nível web, né? Se for mobile, pode ser JavaScript com React Native, pode ser Dash Flutter, ou vai ser nativo Android com Java. Se for iOS, Swift ou Objective-C, dependendo da situação. Se for web, aí diversas linguagens, PHP, Python, Java, C Sharp, enfim. Aí diversas outras, né? Ou microserviços, né? Que tendo todas essas, mas enfim. Abordagem do projeto. Então, nós vamos ter a elaboração do projeto. Com essa definição aí, a gente vai criar os diagramas de maneira geral. Normalmente o ML, classe, sequência e diversos outros, né? Projeto arquitetural. Desse projeto aí, a gente vai ter o projeto de software e vai ter algumas abordagens de técnicas e metodologias arquiteturais. Aí já é uma coisa mais do software em si. Vamos lá. Aí, depois disso, a gente passa para a etapa de desenvolvimento que engloba a programação, que é a codificação mesmo do software. E dentro dessa codificação do software, né, é realmente analisar aí como que vai ser feito. Linguagem de programação já foi definida antes, os frameworks que vai utilizar ou não, ou novos frameworks também, integração com componentes, testes unitários, se vai ter ou não, algum tipo de teste de mais complexo aí, né? Apesar que aí já entra na fase dos testes em si. Mas vamos focar aqui só na parte de desenvolvimento, mais para o lado do teste unitário. Mas que não possa ter já um pezinho no teste de desenvolvimento, né? Por que disso? Empresas muito pequenas, poucos funcionários, às vezes a própria pessoa vai desenvolver os outros testes, né? E se tiver um QA, ele vai ficar responsável por outros setores. Mas, claro, tudo dentro da definição e de cada especificidade do projeto. Aqui nós estamos, o objetivo aqui é algo bem mais fechado, algo que vai seguir bem de acordo com o fluxo aqui das principais atividades. Então, né, testes unitários, e vai verificar na parte do teste, né? Aí tem todos os componentes prontos, né? Se não tiver, volta para a programação e volta o ciclo de novo. Se sim, normalmente um teste de integração. Aí o teste do sistema, que seja, né? Se as funcionalidades estão funcionando direitinho, e tudo mais. Aí os testes, só para não falar adiantado, né? Testes unitários, como os próprios desenvolvedores já fizeram, né? Testes de integração, testes de sistema e testes de aceitação. Bem importante aí, né? Aceitação. Concluir, né? Testes unitários, se não falhar, volta. Teste de integração, também, se não falhar. Se falhar alguma parte, vai voltar. Teste de sistema, aí também, né? De certa forma, e temos aí, se o software verificado é validado e testado, se a parte sim, então quer dizer que nós estamos aí para a fase de manutenção. Porém, contudo, todavia, vamos aí à implantação, que seria uma etapa um pouco mais no meio disso. A implantação do software é uma fase de disponibilização desse software para os usuários. É como entregar as chaves da sua casa nova para o usuário, né? Mas aí temos aí a implementação em produção, que aí pode ser tanto subir um servidor ou subir o site, né? Como também, em partes, você disponibilizar ele para alguns usuários, se for aplicativos móveis, por test flight, por exemplo, né? Antes para determinados usuários esses testes, treinamento dos usuários, caso for um aplicativo de empresa, ou se for para o público, né, e algum vídeo, alguma coisa, suporte técnico. Mas antes também eu gostaria de acrescentar aqui, pode ser entrar na parte de desenvolvimento ou pode ser entrado um pouco depois da fase de testes ou meio termo,
que seria a questão do DevOps. E o DevOps ele vai acrescentar as pipelines, né, no caso, que aí poderia verificar os testes nos testes unitários e tal, testes de integrações e outros tipos de teste. Por que, que eu separei isso? Porque o QA, dependendo do que for, não necessariamente vai ser um DevOps nessa parte em específica, né, de criar as pipelines de teste antes de subir para um ambiente de produção, de chegar na manutenção. Então, por isso que eu gerei essa implantação aqui, justamente para um meio termo, né? E é bem interessante isso. Claro que não pode não ter como, só que hoje em dia é raro não ter um DevOps, né? Principalmente num sistema bem tranquilo. Por mais que um desenvolvedor possa fazer esse papel de DevOps, mas vai ter aí. E por último, mas não menos importante, né, a manutenção, que é a verificação de defeitos não encontrados nos testes, melhorias e adaptações dessas novas tecnologias aí, né, que pode estar surgindo, né? Enfim, então assim, um ciclo de desenvolvimento de software, ele é um processo interativo e contínuo, que ele vai seguir essas fases aí, que de forma eficiente ele vai gerar um software de qualidade e eficiente para o usuário. Então, na manutenção, se tiver coisas, melhorias, né? Normalmente sempre tem, volta na fase de análise. Não necessariamente, às vezes pode ir direto para desenvolvimento, dependendo da situação. E é isso. Muito obrigado. Não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de se inscrever, comenta, compartilha aí com um coleguinha. Fica com Deus, um beijo no seu coração. Tchau, tchau.